noite aos internautas da tvcriciúma.com. E a partir de hoje nós estaremos realizando um desejo antigo, né, de um projeto, inclusive um projeto pessoal, e no qual eu vou falar sobre esporte, né, um tema que me seduz, porque é o meu dia a dia, e tive a oportunidade de fazer isso na tvcriciúma.com. Então, o Tudo da Bola, esse é o título do programa, que a partir de hoje vai ao ar todas as quartas-feiras, com reprise nas sextas-feiras às 15 horas e sábado às 22. O Tudo da Bola vai falar sobre o esporte de uma maneira geral, né? Vamos falar sobre o Criciúma, que é o nosso prato principal, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro de Série A, Campeonato Brasileiro de Série B, mas vamos dar um espaço muito grande para o esporte amador, porque eu vejo uma necessidade, né? A região aqui vive muito do esporte amador, a região vive muito, depende muito da Fundação Municipal de Esportes, depende muito da Alarme, depende muito do Criciúma nas competições que envolvem sub-20, sub-18, enfim, usaremos o espaço aqui para tratar desses assuntos. Então, agradeço a oportunidade, tomara que seja esse o primeiro programa de muitos, que a gente consiga ocupar muito bem esse espaço, que a gente consiga interagir com os internautas da melhor maneira possível. Eu convidei o Renato Valvassori, presidente da Fundação Municipal de Esportes, para participar desse projeto, desse primeiro programa, e o Emerson Lodete, o presidente da Alarme, qual eu agradeço a presença. Renato, obrigado pela presença. Boa noite aos internautas. Parabéns, Reginaldo, pelo programa. Espero que dê certo e eu acredito no teu projeto. Eu tenho certeza que vai dar certo porque você é um entendedor de esporte. Estamos à disposição para mostrar o que a Fundação tem de projetos, não só sociais, mas também de rendimento. Emerson Lodete, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse programa que inicia esse novo projeto, né? E esperamos que dê certo e que faça sucesso. Estamos aqui à disposição para que as dúvidas que as pessoas têm sobre a Liga Atlética da Região Mineira possam ser sanadas e que acompanhem nossos campeonatos. Beleza. Vamos pedir as imagens do jogo ontem? Assistiu, Emerson? Assisti. Assistiu, Renato? Assisti e gostei. Opa! Vamos dar uma olhada nas imagens aí, por favor, do jogo do Criciúma ontem, no Heriberto Wilson, Criciúma e Grêmio. Olha, eu gostei também. Acho que o Criciúma fez um grande jogo. O Criciúma fez o que não vinha fazendo, né, Renato? Criando chances, uma pena que a bola não entrou. Olha, Reginaldo, desde o primeiro jogo, né, criou aquela expectativa de ser um grande jogo aqui em Criciúma, né, e foi o que aconteceu, né. Perdemos vários gols, infelizmente tomamos um gol inesperado e não conseguimos empatar. Mas eu acho que o caminho é outro, o caminho é a Série B, e agora com grande projeção, né, que eu vejo um time totalmente diferente, um time compacto, que tanto se fala em um time compacto, e eu acho que o Pet conseguiu fazer. É lógico que vai precisar de alguns ajustes, mas eu acredito bastante nessa equipe, né, e eu acredito que se jogar assim, se não mudar algumas peças, nós vamos, o ano que vem estaremos na Série A. Gostou, Emerson? Gostei. Acho que foi o melhor jogo do Criciúma no ano, né? Apesar que o resultado não foi aquele que nós esperávamos, né? Mas o Criciúma jogou muito melhor do que jogou em Porto Alegre. Só que lá em Porto Alegre a sorte estava do lado do Criciúma. Ontem a sorte esteve ao lado do Grêmio, né? O Criciúma foi muito melhor que o Grêmio. Eu esperava um Grêmio muito mais, pressionando muito mais o Criciúma desde o começo do jogo, e não foi isso que a gente viu. Foi um Criciúma totalmente dono da partida. Claro que o Grêmio não teve chances, mas o Criciúma teve muito mais chances. Mas como disse o Renato, eu acho que a esperança do jogo de ontem, a equipe nos deixou uma esperança de que a Série B será muito melhor do que estava sendo até agora. Então eu acho que o Criciúma, se jogar igual o que jogou ontem contra o Grêmio, com certeza estará na Série A no ano que vem. Sabe que ontem, acompanhando o jogo com a Rádio Eldorado, e antes do jogo, depois do jogo, eu pelo menos eu notei como em determinados momentos do jogo a força da camisa pesa muito, né? A tradição, né? Porque
o jogo, eu vi um jogo de muito equilíbrio e eu considerei, né, o resultado injusto Também. pelo que aconteceu, Claro. né? Porque o Criciúma criou uma série de oportunidades, o Grêmio achou um gol, né? Porque a bola bateu, dominar, né? queria dominar, A bola bateu No atleta. no Pedro Rocha Ele quis dominar e a bola foi, e uma coisa assim impressionante. Então, e aí tu cria e não faz o gol. Mas E uma coisa importante, Renato, que eu gostei foi essa criação. Eu acho que no primeiro tempo teve 8 ou 9 finalizações. Isso não vinha acontecendo em jogo nenhum. E a partir desses 2 jogos criou-se um novo Criciúma. Então a esperança está aí. O Criciúma foi muito bem na defesa ontem, né? Apesar de ter tomado gol, 2 chances de gols também a mais para o Grêmio, e foi muito bem no ataque, né? É claro que falta aquele toque de qualidade final para fazer o gol, né? Mas, como disse o Renato, o Criciúma criou, teve chances, e como eu falei, o azar, a sorte teve ao lado do Grêmio ontem à noite. Ô Ginaldo, mas uma pergunta para ti que tu acompanha mais diariamente. O que aconteceu? Ele mexeu, ele arrumou o vestiário? Porque os jogadores são os mesmos. O que aconteceu nesse Criciúma nesses 2 jogos? Ou foi a motivação extra para estar jogando contra o Grêmio? Pode ter acontecido só isso? Não, olha, eu acho que os 2 jogos contra o Grêmio, eles ajudaram, né? O desenvolvimento tático, principalmente, porque o Criciúma respeitou bastante o adversário com outra projeção. Mas é visível a maneira diferente que o Criciúma está jogando, né? O Petkovic, eu acho que o fato dele ser boleiro, dele chegar e falar a mesma linguagem dos caras, chegou e abraçou os caras, olha, é o seguinte, a oportunidade é essa, a oportunidade é essa. Então a gente vê hoje um Criciúma que briga mais pela bola, um Criciúma com muita disposição, os caras estão se doando, estão indo ao máximo, ao limite. Eu acho que o jogo de ontem, por exemplo, o Criciúma chegou no limite. Né? No limite, eu digo limite técnico, né? Porque exigir alguma coisa acima do que a gente viu ontem, eu acho que aí o Criciúma já não estaria na Série B. Né? Eu vejo mais ou menos por isso. Então eu acho, Renato, que o Pet ele tá tirando o máximo do time. Né? Eu acho que é isso. Ele tem uma maneira de jogar, ele tem um esquema que ele não abre mão, né? Ele centraliza um atacante e faz uma linha de 3. Então ele joga todo mundo está jogando agora, no tal do 4-2-3-1. E apesar das críticas em cima do esquema, ele não mudou e ele tá provando para muita gente que ele está certo. O esquema está dando certo, né? Exatamente. Eu acho que tem que manter mesmo. Esse que eu acho que o objetivo dele é esse, a manutenção. Precisa 1 ou 2 peças ali, eu acredito que nós precisamos de um 10, né? Mais criativo. Eu acredito que está faltando isso no mercado brasileiro, mas com essas pessoas competentes que estão atrás do Criciúma, eu acho que tem condições de trazer sim um 10 com maior, principalmente com maior habilidade que a gente está necessitando no atleta assim. Ontem também, quem acompanhava, quem prestava um pouco atenção no jogo, dá para ver muito bem o esquema tático do Criciúma, né? Nós Criciúma era um bolo de atletas. Ontem dá para ver o esquema tático dentro do campo mesmo. Bem definido, né? Bem definido, os 3 atacantes, um no meio, os 2 cada ponta, voltando, ao meio campo, os 3 marcadores ali no meio campo, a defesa bem postada. Então já dá para ver o esquema tático, até mesmo aqueles que não têm aquela noção de esquema tático, né, que não sabe muito bem o que é, deu para notar ontem, né, da arquibancada, esse esquema tático. E assim, Reginaldo, e não só contra o Grêmio, já notei isso contra o Bahia, e também contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Quando que tá a bola, onde tem um atleta adversário, tem 2 ou 3 jogadores do Criciúma. A compactação do hoje o Criciúma está brigando pela bola. Talvez, como diz o Renato, faltam 2 ou 3 atletas um pouco mais de habilidade, um pouco mais de calma para definir melhor a jogada, né? Mas questão de vontade e aquela gana de querer ganhar, isso dá para ver claro nos jogadores. É lógico que o fato, uma coisa tem uma constatação, tem uma realidade, né? O Petkovic é um cara que não tem experiência como técnico. Não, o Petkovic, o Criciúma, eu considero o primeiro time profissional que o Petkovic está trabalhando. Porque ele treinou o Sub-23 do Atlético Paranaense, né? Não foi bem, oscilou bastante. E o Criciúma contratou o Pet e ele até agora ele está fazendo um trabalho que está evoluindo.
Agora, algumas coisas ficam visíveis, né? Para mim, pelo menos, às vezes falta experiência para ele como técnico, né? Porque, vamos analisar o jogo de ontem, o Pet pegou, ele fez 3 substituições ontem, né? Uma delas eu achei totalmente desnecessária, que num jogo daquele, que tudo pode acontecer, o Criciúma está perdendo 1-0 e já vai para pênalti, o técnico já tem que pensar no pênalti. Ele já precisa pensar nos pênaltis porque ele está perdendo para um time de qualidade. Aí o Pet pegou e tirou o Maicon Silva, o lateral direito, e botou o Jonas, lateral direito. Então ele trocou um por um. Que eu não vi necessidade nenhuma para fazer esse tipo de mudança naquele momento. Porque tu vai acrescentar o quê? Tu tirando um lateral direito e botando um lateral direito, perdendo o jogo. E nesse mesmo momento que ele fez essa substituição, ele tirou o Juba e colocou o Maurinho. E em seguida o Guilherme Santos foi expulso e ele teve que recompor e tirou o Luca. Quer dizer, ele tirou 3 batedores de pênalti num jogo daquele. Ou o Reginaldo, ou ele podia estar pensando em ganhar o jogo, né? De repente o lateral direito está cansado, pediu para sair, eu não sei o que aconteceu, eu não vi as entrevistas após o jogo, né? O Lucas, eu também não sei porque que tirou o Lucas. Mesmo ele não estando no 100%, não estava num dia bom de jogo, mas era um batedor de pênalti. O grande motivo, eu não vi as explicações dele. A saída do Lucas foi o seguinte, porque como o Guilherme Santos foi expulso, o Guilherme Santos é o lateral esquerdo, como ele foi expulso e o Grêmio tinha botado o Fernandinho aberto na direita, ele teve que recompor ali. Aí ele tirou o Lucas e botou um lateral esquerdo, botou o Cristiano. Aí ele foi obrigado a fazer isso. Agora, a mudança do lateral direito pelo lateral direito é que eu não entendi. E outra coisa que eu não entendi, né, e pior ainda, foi a explicação que o Petkovic deu, porque o Criciúma foi para os pênaltis e, inexplicavelmente, colocou o Luiz para bater pênalti. Né? E os setoristas que acompanham lá o Criciúma, eles observam muito pouco o Luiz a bater pênalti. Né? Muito pouco. Não vinha treinando. Não vinha treinando. E outra coisa, cara, o Luiz... Só de São Caetano, o Luiz tem 12, 13 anos e nunca bateu um pênalti. Né? E a explicação que o Petkovic deu, que me deixou mais preocupado, cara, porque o Pet disse o seguinte: não, eu tinha certeza que o Luiz ia defender um pênalti. Eu tinha certeza. E eu botei ele para bater o último porque ele ia bater, ia fazer o gol, ia se consagrar e o Cristiano ia classificar. Teve um fator que para ele, para o Pet e para o próprio Luiz, foi o que defendeu e o que perdeu. E a torcida saiu satisfeita em relação a isso. Mas se fosse outro atleta, sairia vaiado. Mas o azar, a sorte, que eu não acredito nos dois, aconteceu ontem, né? Mas essa explicação dele não tem nada a ver. Quer dizer que o goleiro então não estava treinando, então, os pênaltis. Não treina como um jogador de linha. E nunca bateu, né? Eu acho errado, errou totalmente. Eu acho que sim, toda a competição que você pode chegar a penalidades, como é uma Copa do Mundo, jogos para partidas únicas que podem empatar para os pênaltis, todo time tem que estar preparado. Exatamente. Tem que estar aqueles 5, pelo menos aqueles 5 que vão bater a penalidades preparados. Né? Claro que pode ser que um se machucou, como se machucou ante o Rodrigo Andrade, pode ser que um tenha que sair ou foi expulso. Né? Então eu acho que uma equipe, quando tem um regulamento que pode uma partida para pênaltis, tem que estar preparado. Né? Tem que ter um treinamento um dia da semana para isso. Né? Agora, as substituições, o que mais me estranhou foi, como você falou, o Maicon sair para entrar o Jonas. No último jogo contra o Bahia, ele colocou o Jonas no meio campo. Foi. Né? E foi muito bem, Jonas. Nos 10, 15 minutos que ele jogou contra o Bahia, ele foi muito bem no meio campo. Né? Então, eu achava que até poder colocar o Jonas, que mostrou qualidade no tempo que ele entrou, e botar o Jonas no meio campo. Né? Tinha estranhado também a entrada do Maurinho, que ressuscitou o Maurinho. Ressuscitou o Maurinho. Né? Então, colocou o Maurinho, quando o Maurinho vai entrar... E não botou o Jefferson, que vinha, aquele... Pois então, apesar que eu também gostei, o Maurinho entrou bem, né? Não é que ele... até comentei, será que o Pet tem tanta estrela assim, que é capaz o Maurinho entrar e fazer o gol da classificação ainda? Eu imaginava até isso, que o Maurinho entrou bem, né? Não fez nada de errado, né? Mas assim, então... o Maurinho deve estar treinando muito bem, né? Ou está treinando muito bem. O Pet colocar
colocar ele naquela hora do jogo. Ele falou ele falou na coletiva, no final do jogo, que ele colocou o Maurinho pelo rendimento dos Maurinho no treinamento. Agora, em cima dessa entrada do Jonas, Renato e Emerson, outra coisa importante foi o seguinte: ele botou o Jonas, aí quando eu vi que ele trocou um por um, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: bom, ele botou o Jonas para bater pênalti. Não, ele botou o Jonas para ser um dos cobradores. E o Jonas não bateu o pênalti. Não bateu. Bateu o Paulo Sérgio, que já perdeu o pênalti. Paulo Sérgio, que já tinha perdido um, perdeu de novo. Né? Bateu o Fábio Ferreira, bateu o Cristiano, o Luiz, né? E o Maurinho. E o Jonas não bateu. E Conceição, olha, eu acho que pelo jogo, o que eu observei, ele tinha certeza que ia ganhar o jogo, ele tinha certeza que ia passar pelo Grêmio. Eu não sei se de repente nessa escalação de pênaltis foi na última hora ali, mas a tua colocação é muito boa, entrar o Jonas e não bater, mas não sabe o que aconteceu. Como eu falei, eu acho que uma equipe que tem um regulamento, que sabe que pode ter penalidades, tem que treinar penalidades. Tem que treinar. Né? Independente que não vamos meter 5-0 nesse time, não, mas pode ser que não. Então a gente tem que treinar, pelo menos uma vez por semana, penalidades que ninguém gosta de ir para pênaltis, mas pode acontecer. Então o Jonas, com exceção do Cristiano, os outros pênaltis do Cristiano foi todos eles mal batidos. Eu acho que o Fábio Ferreira foi muito mal batido, mas só entrou, do Maurinho foi mal batido, mas... Eu acho que o pênalti que entra ele é bem batido, né? Não, mas foi todo aqui no sufoco. Acho que quando que a bola entrou, que a torcida nem levou susto, foi o do Cristiano. Porque o Cristiano fechou os olhos e deu uma pancada. Ele acharam que ia acontecer com o Luiz, né? Ele deu uma pancada. O do Maurinho, então, quase mais no campo. O Maurinho, acho que ele não chegou no fundo da rede. Na hora que o Luiz pegou a bola para bater perto de meio estádio e virou de costa, né? Foi. Mas eu acho interessante, Reginaldo, que se ganhou uma equipe, né? Desformou uma equipe. É verdade. Eu acho que agora vai ser... O próximo jogo é contra o Santa Cruz. Santa Cruz sábado. Eu acho que já vai ser outro desempenho e vamos, oxalá, a gente consiga chegar entre os 4 no final do ano. Tanto é que ontem saiu aplaudido por cima, né? Foi. Perdeu, mas saiu aplaudido. A questão agora é a seguinte, né? Eu acho que o planejamento do Criciúma, ele foi feito, eu acredito, para a Série B. O Criciúma planejou para a Série B, inclusive montou uma equipe de futebol cara, que não é qualquer time que tem. Eu acho que na Série B ninguém tem um departamento de futebol igual o Criciúma. Na Série B ninguém tem. É um departamento Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo pode... Olha, não sei se o Botafogo eu acho que não, é um departamento para a Série A. Olha, Felipe Ximenes e Moura Teixeira, somando o salário dos dois, vai longe. Então, e o objetivo deles é a Série B. O Criciúma tem um jogo importante, sábado, né, com um adversário direto, porque o Santa Cruz tem 18 pontos junto com o Criciúma. O Santa Cruz está uma posição acima em virtude do saldo de gols, né? Então o Criciúma tem um confronto direto. Tem problemas para escalar o time, porque o Fábio Ferreira está com cartão amarelo, está fora. O Guilherme Santos foi expulso, existe aí um bababá, um tititi aí que não sabe se joga, não sabe se não joga. Eu acho que não tem que botar, porque para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, o Emerson entende mais, eu vou pedir até a opinião dele, porque eu já vou dar a minha opinião aqui. O Guilherme Santos foi expulso ontem na Copa do Brasil, uma competição organizada pela CBF. Ele tem que cumprir um jogo automático numa competição organizada pela CBF. Então é a Série B. Não. Né? Para mim é assim, se o Criciúma, veja bem, olha o meu ponto de vista, se o Criciúma tivesse passado na Copa do Brasil, se o Criciúma tem Copa do Brasil e ele foi expulso, ele poderia jogar contra o Santa Cruz, para cumprir no outro jogo da Copa do Brasil. Mas não são campeonatos diferentes? Mas a mesma entidade organizadora. Não, Reginaldo, o que eu entendo, né, é que quando o atleta é punido pelo tribunal, quando é punido pelo tribunal por mais uma partida, ele deverá cumprir em jogos de qualquer competição organizada pela aquela entidade. Sim. Né? Quando a expulsão é só quando a punição é só uma partida, que toda a expulsão vai para o tribunal, se ele pega somente a automática,
Ele deve cumprir somente naquela competição específica. Isso que eu entendo. Né? Tu acha que o Guilherme Santos pode jogar então? Só deverá cumprir a expulsão quando ele for jogar a Copa do Brasil do ano que vem, pelo Criciúma ou pelo qualquer outro clube que ele for defender. Essa é a minha opinião, que eu entendo. Agora, se chegar lá no tribunal, que não acredito que foi o segundo cartão amarelo, ele baixou a cabeça e saiu, né? Se ele for por mais de uma partida, aí sim ele terá que cumprir na segunda divisão, na Série B. Eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que... Não, deixa duvidoso, duvidoso, né? Eu acho que é o seguinte... A Criciúma, para não correr riscos, terá que fazer uma consulta ao tribunal da CBF para que não haja problemas. O diabo é que o Criciúma fez uma consulta no ano passado, no caso do Cristiano, do Frieira aquele, e fez uma consulta e tal, e aí o Cristiano se incomodou e eu nem sei como é que foi absolvido. Não, mas o problema do Cristiano foi diferente. Normalmente o clube profissional, qualquer clube profissional bem organizado, que é o Criciúma, eles fazem a consulta do atleta quando vem, em questão de punição no tribunal da CBF ou de federação de origem. Né? Então, o Cristiano não vinha a resposta da CBF em questão da punição. Né? Então, por isso que adiou muito a sua estreia. E, de repente, eu acho que o Cristiano deve ter pensado, pô, não veio resposta ainda, então quer dizer que o cara está limpo. E colocou o atleta. E daí, depois que colocou, que a CBF percebeu que ele tinha punições a cumprir. Então, isso foi o caso do Cristiano. Tanto é que eu acho que o Cristiano foi absolvido por isso, pela falta de comunicação entre a CBF com o clube. Agora, quando tu está no clube e o time vê que ele foi num campeonato que estava já no clube e deixa passar, daí sim já é assim. É um erro muito grande. Hoje é quarta-feira e hoje a posição do Criciúma é a seguinte. Desculpa eu interromper sobre o caso. O Dagoberto ele foi expulso contra o América na primeira partida com o Brasil. Semana passada, né, na vitória do Vasco, 3-1 contra o América, no São Januário, no primeiro jogo da Copa do Brasil. No domingo ele jogou contra o Fluminense. Mas aí ele foi expulso na Copa do Brasil e jogou no Campeonato Brasileiro. Então, isso que eu penso. Mas por quê? Pode jogar mas acontece o seguinte, o Dagoberto só fez isso porque o Vasco ainda continua na Copa do Brasil. Aí ele vai cumprir na Copa do Brasil. Tem uma diferença. Tu entendeu? Sim. Agora pro Criciúma, agora o Brasil acabou. Acabou esse ano, mas... Mas aí ele tem que cumprir, é por isso que a avaliação é assim, ó. Se o Criciúma tivesse passado pelo Grêmio, o Criciúma passou pelo Grêmio, ele joga sábado. Porque ele vai cumprir na outra da Copa do Brasil. Como o Criciúma está fora, ele precisa cumprir no primeiro jogo oficial promovido pela CBF. É a avaliação que eu faço, não sei se estou certo ou não. Agora, a posição do Criciúma é a seguinte. O Dr. Albert Cílio dos Santos, que é o jurídico do Criciúma, diz que pelo departamento jurídico, o Guilherme Santos está fora. Pelo jurídico ele está fora. A não ser que o departamento de futebol exija, queira colocar, aí eles vão colocar, correndo risco. Não pode correr. Mas aí não pode acontecer, o jurídico que eu acho que agora ficou com o jurídico. Eu acho que daí não precisaria de jurídico. Né? É a mesma coisa que o departamento médico dizer que, olha, o atleta tal não tem coisa em jogo, então não vai querer colocar porque quer jogador em campo. Né? Então, exatamente. Então eu acho que antes de tomar essa decisão, jurídico ou técnico, se joga ou não joga, a consulta ao tribunal é a melhor saída para essa dúvida. Bom, então é o seguinte, agora tudo Copa do Brasil, é tudo o Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma tem um jogo difícil, adversário direto. Ontem teve um resultado bom, o Macaé empatou, e o Criciúma ganhando o jogo sábado, o Criciúma fica 1 ponto do Macaé, então o Criciúma deve fechar ganhando, deve fechar em 8º, 7º, 8º, e isso é muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Aí sim, vamos falar de joguinhos, Olesk, JASC, Regional da Alarme. Vamos trazer para o nosso chão aqui, para o amador.